noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal para essa 17ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta do expediente. Boa noite, secretário. Boa noite, Guilherme. Ofício 381/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 122/18 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre a colocação de redutores de velocidade na rua Leopoldo de Araújo, Duque de Caxias e rua Eduardo Lírio. E a municipalidade informa que está realizando estudos e a viabilidade para a implantação de redutores em toda a cidade, inclusive nas vias citadas. Ofício 381/18 do Executivo, respondendo à vereadora Regina. Fica à disposição da vereadora. Após ciente, arquive-se. Ofício 388/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 58/18 de autoria do vereador José Benedito de Freitas, que versa sobre qual o motivo da cobrança para fazer certos exames de sangue. E a municipalidade informa que até o momento não chegou à unidade integrada de saúde esse tipo de questionamento. Ofício 388/18 do Executivo, respondendo o vereador José Benedito. Fica à disposição do vereador. Após ciente, arquive-se. Ofício 389/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 55/18 de autoria do vereador Ângelo Roberto, que versa efetuar a retirada do entulho que está depositado ao lado do muro do cemitério do distrito de São Roque da Fartura. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para as devidas providências. Ofício 389/18 do Executivo, respondendo o vereador Ângelo. Fica à disposição. Após ciente, arquive-se. Ofício 390/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 124/18 de autoria do vereador José Sebastião Chodito, que versa sobre aquisição por parte do Executivo de terreno para a construção de casas populares. E a municipalidade informa que está buscando, junto aos órgãos estaduais e federais, liberação de recursos para a construção de novas unidades habitacionais no município. Ofício 390/18 do Executivo, respondendo o vereador José Sebastião. Fica à disposição. Após ciente, arquive-se. Ofício 391/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 123/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a limpeza do mato existente na beira da calçada, localiza na Rua Ângelo Beraldo, acima do número 30. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras para as providências cabíveis. Ofício 391/18, respondendo o requerimento do senhor vereador Luiz. Fica à disposição. Após ciente, arquive-se. Ofício 392/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 56/18 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre a recolocação de bancos na rua Dr. Brandão. E a municipalidade informa que assim que a situação financeira permitir, a municipalidade efetuará a aquisição de novos bancos e os recolocará na citada rua. Ofício 392/18 do Executivo, respondendo a vereadora Regina. Fica à disposição. Após ciente, arquive-se. Ofício 393/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 127/18 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre limpeza do mato na rua Paulo Sassarão, no bairro Fonte Pratina. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para as devidas providências. Ofício 393/18 do Executivo, respondendo o vereador Mauro. Fica à disposição. Após ciente, arquive-se. Ofício 394/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 128/18 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre a limpeza da calçada localizada na rua Veridiano das Neves, entre os números 35 ao 55, Jardim Vila Rica. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para as devidas providências. Ofício 394/18 do Executivo, respondendo a vereadora Regina. Fica à disposição da vereadora. Após ciente, arquive-se. Ofício 396/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 57/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre a prestação de contas sobre gastos que foram realizados com eventos municipais durante este exercício. E a municipalidade encaminha em anexo as informações apresentadas pelo setor contábil e pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Ofício 396/18 do Executivo, respondendo ao requerimento verbal de minha autoria, fica à disposição. Após ciente, arquive-se. Ofício 397/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 26/18, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do ano de 2019. Projeto de lei número 26/18, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do ano de 2019. Encaminho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 418 do Executivo, dando resposta ao requerimento 131/18 da autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre a aplicação e regulamentação da lei número 2230/16, que autoriza o Executivo a conceder gratificação a título de prolabore aos policiais militares. E a municipalidade informa que está estudando a matéria para a regulamentação e aplicação da mencionada lei. Ofício 418 do Executivo, respondendo um requerimento de minha autoria, fica à disposição. Após ciente, arquive-se. Ofício 401/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 132/18 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre troca de iluminação e limpeza da quadra de esportes do bairro São Justo Tadeu. E a municipalidade informa que os tais serviços foram incluídos na agenda de trabalho. Ofício 401/18 do Executivo, respondendo ao requerimento de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, fica à disposição do vereador. Após ciente, arquive-se. Ofício 402/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 59/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre efetuar o conserto dos aparelhos da academia ao ar livre, localizada em frente ao bosque, e a municipalidade informa que solicitou à Secretaria de Obras e Serviços efetuar o levantamento dos equipamentos que necessitam de reparos para depois efetuar o conserto. Ofício 402/18 do Executivo, respondendo o requerimento do vereador Luiz, fica à disposição do vereador. Após ciente, arquive-se. Ofício 403/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 60/18 de autoria do vereador José Sebastião Chodito, que versa sobre a construção de nova sala de recuperação no pronto-socorro municipal. E a municipalidade informa que está buscando recursos junto a órgãos federais e estaduais para que possam implementar esta obra. Ofício 403/18 do Executivo, respondendo ao vereador José Sebastião, fica à disposição do vereador. Após ciente, arquive-se. Ofício 404/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 62/18 de autoria do vereador José Benedito de Freitas, que versa sobre providências com o funcionário Eugédio Cobone de Souza, que se acidentou dentro do serviço, mas fora de sua função. A municipalidade informa que tem prestado toda a assistência necessária ao servidor. Está acompanhando de perto toda a evolução e a recuperação do mesmo. Ofício 404/18 do Executivo, respondendo o requerimento do vereador senhor José, fica à disposição do vereador. Após ciente, arquive-se. Ofício 405/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 130/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre disponibilizar outra área central para depósito de podas dos jardineiros da cidade. A municipalidade encaminha a cópia do ofício 39/18 da Secretaria do Meio Ambiente, contendo as informações sobre o assunto. Ofício 405/18 do Executivo, respondendo um requerimento de minha autoria, fica à disposição dos vereadores. Após ciente, arquive-se. Ofício 406/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 129/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre reativação do Conselho do Idoso. E a municipalidade encaminha a cópia do CI 18/18 da Secretaria de Assistência Social, contendo esclarecimentos sobre o assunto. Ofício 406/18 do Executivo, respondendo ao requerimento de minha autoria, fica à disposição de todos. Após ciente, arquive-se. Ofício 114/18 da Secretaria Municipal de Saúde, dando resposta ao requerimento verbal 61/18 de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, que versa sobre informações sobre qual o motivo do afastamento do médico Luiz Antônio Estevão. E a Secretaria informa que o mesmo requeriu as suas férias já vencidas e a sua licença-prêmio para tratar de assuntos particulares. E a questão de família informa também que o médico voltará às atividades normais no mês de dezembro. Ofício administrativo número 114/18 da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo à vereadora Helena, fica à disposição da vereadora. Após ciente, arquive-se.
Encontra-se sobre a mesa o balancete da despesa, balancete extra-orçamentária e a razão de bancos legislativos referentes ao mês de outubro de 2018. Junte-se ao processo 9318, à disposição dos vereadores e aguardando em arquivo o parecer do Tribunal de Contas. Projeto de decreto legislativo 2618, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que concede título de cidadão para teste ao senhor Paulo César de Souza. Projeto de decreto legislativo 2618, de minha autoria, despacho às comissões para emitir parecer. Requerimento 13318, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando ao Executivo que determine a Secretaria competente efetuar a instalação de pontos de água e de iluminação no cemitério do distrito de São Roque da Fartura. Requerimento 13318, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, eu coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Ceda a palavra, vereador. Boa noite. Eu estive lá, eu juntamente com o vereador Ângelo, até queria que o vereador assinasse o requerimento junto comigo, nós estivemos lá, ali faltou as duas grades dos bueiros que estavam na frente, que se faça uma calçada pelo menos na frente ali do cemitério. E, inclusive, o vereador Ângelo esteve lá. Então, eu queria até que o vereador assinasse comigo o requerimento, se puder. Ok. Continua em discussão. Requerimento do vereador José Benedito. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 134, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando do Executivo para que envie a esta casa cópia do contrato atual, efetuado pela Municipalidade e a Sabesp. Requerimento 13418, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, eu coloco em discussão. Peço a palavra, senhor Ceda presidente. a palavra, vereador. Eu conversei com o vice-prefeito e ele me disse que a Sabesp se comprometeu no contrato a fazer um monte de coisa. Ele me disse que não fez. Então eu queria saber se existe esse contrato, se realmente se comprometeram. Porque se eles se comprometeram, tem que cumprir. Sem dúvida. Requerimento 13418, continua em discussão. Posso falar parte? Que eu sei desse contrato, que quando foi feito novamente, foi para 30 anos, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas foi feito faz 30 anos. O vice-prefeito disse que colocou um monte de cláusula quando eles entraram junto para adequar o contrato. Eu não cheguei a ler, Ele me disse semana passada. Parece que, só se eu estiver muito enganada, mas que foi, me parece que foi para 30 anos. Eu acho que com o contrato na mão dá para executar a firma. O contrato ele é renovado, né, de 30 em 30 anos e tem a cláusula do convênio tudo certinho. É importante realmente, de repente até aqui na Câmara deve ter, né, uma cópia do convênio. Continua em discussão. Parte. Conceda a palavra. Eu conversei com o rapaz da Sabesp semana passada, os chefes eles falaram que o ano que vem eles vão fazer outra estação de tratamento da água na Prata. Já está fazendo. Eles estão só limpando lá os filtros por enquanto. E vai trocar toda a tubulação o ano que vem. Agora a gente tem que cobrar deles. Né? Tá. Obrigado, vereador, por esclarecer. Continua em discussão. Só para deixar os senhores vereadores à parte, né? Eu estou aguardando ainda o retorno do senhor Bernardo, que é o diretor aqui da sede, e está agendando com o responsável regional aí para vir dar explicações na sessão do dia 26, ok? Então, assim que eu tiver um retorno dele, a gente já agenda aí e dá ampla publicidade. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, eu coloco o requerimento em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 13518, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando do Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a limpeza do terreno, bem como a poda de árvores localizada na rua Fábio Dezena Moneda. Requerimento 13518, vereador José Benedito de Freitas Oliveira, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Se conforme requerido.
Requerimento 136/18, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando do Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar o escoramento das vigas de sustentação do telhado onde funciona o antigo escritório da estação da Cascata, tendo em vista as suas pontes estão podres, oferecendo risco de desabamento. Requerimento 136/18, de autoria do vereador José Benedito, eu coloco em discussão. Eu gostaria de falar, eu acho que Cascata inteira, basicamente, metade do bairro ali é prédio abandonado, né? E a gente tem que trabalhar junto com a prefeitura aí para que tome uma providência frente a isso. Eu acho que esteticamente e sanitariamente, hoje, falando em Águas da Prata, o que depõe contra a cidade é justamente todos esses prédios, né, que estão em fase aí de demolição e abandonados. Então, peço para que a gente, em conjunto, aí, possa solicitar uma efetividade do Executivo no sentido de começar a notificar esses proprietários para tomar providência, porque, sabe, o tempo passa, 8, 10, 12 anos e continua tudo como se nada tivesse acontecendo. Na Prata mesmo, aqui, perto do centro ali, o Hotel Panorama, aquilo é um absurdo também. Tudo aberto, abandonado, e o proprietário não está nem aí, a gente fala com a prefeitura, não tem uma iniciativa. Então, acho que a gente pode estar se unindo aí, não só esse, mas fazer uma relação grande aí das propriedades, né, dos imóveis que estão abandonados, depondo contra a cidade, e tomar providência, até para a gente poder dar uma resposta à população, porque não é bom em nenhum sentido, né? Parabenizo o vereador pelo requerimento. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra. Nesse mesmo assunto, há mais de 2 anos, a Valquíria, irmã do Wanderson, que trabalha na prefeitura, eu tenho até as notas de tudo que ela pagou do bolso dela para consertar a estação. Fizemos uma campanha de pizza, arrecadamos dinheiro para comprar todos os vidros. Ela estava assim, já tinha pintura, estava uma gracinha, faltava muito pouca coisa, faltava só conserto das portas. E agora está totalmente abandonado. O jardim, ela que cuidava, plantava, regava, o jardim estava a coisa mais linda. Mas tiraram a chave dela e ficou lá fechado, e agora está deteriorando. E ela, né, cuidava voluntariamente. Obrigada. Agradeço os comentários do vereador. Na verdade, sobre a estação, tanto da Prata quanto da Cascata, eu sei que a Secretaria de Turismo, junto com o Conselho, está trabalhando na posse, né, desses imóveis que são da União, para poder, inclusive, investir alguma verba do DAD para restauro, né? Mas é válido a lembrança da vereadora. E o requerimento é sobre o escritório da esquina ali, né? Não, da estação mesmo, dentro da estação. Dentro da estação, parte externa. Lá que está podre as pontas das peças. Tá. Ah, tá. Achei que o escritório era... É o escritório da estação. Tá. Mas ali na rua mesmo tem diversos prédios ali que estão lastimáveis. Continua em discussão, requerimento 136/18. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade de ofício conforme requerido. Requerimento 137/18, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando do Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a liberação do caminhão-tanque para efetuar a limpeza dos esgotos dos prédios do conjunto habitacional São Judas Tadeu. Requerimento 137/18, de autoria do vereador José Benedito, eu coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra, vereador. Eu queria só lembrar ali que faltou uma palavrinha, periodicamente. Periodicamente, no último mandato, cada 20, 15 dias, o último prefeito mandava cada 15, 20 dias lavar lá. Esse ano mandou uma vez, eu pedi, e agora pedi várias vezes, não mandaram até agora. Então só peço que seja periodicamente, cada 15, 20 dias. Vou colocar uma observação aqui. Continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 138/18, de autoria do vereador Fábio Ferraz, solicitando do Executivo para que tome providências urgentes na rua Ângelo Beraldo, Jardim Brandão, ou seja, notificar o proprietário do terreno baldio existente entre o final do muro da pousada Casarão e de sua casa em construção, e de uma casa em construção na mencionada rua, para fazer calçada, conforme as leis municipais, entre elas, cito a Lei 749/83, efetuar limpeza do mato existente no local, porque a falta dessa calçada obriga os pedestres a caminhar na rua, pondo em risco a integridade física dos mesmos, que acabam ficando expostos a acidentes de trânsito. Requerimento 138/18, coloca em discussão. Estou até comentando aqui com o seu Luiz que veio a resposta de um ofício do mesmo teor para ele, né? E essa semana veio um morador da região ali pedir para que a gente tomasse alguma providência. E, de fato, ele trouxe foto, né? A gente tem uma rua ali bem estruturada com calçada e um terreno baldio ali no meio que o mato chega no asfalto. Realmente, é uma descida íngreme, né? O senhor já é um pouco de idade, ele mostrou que tem preocupação de passar ali porque ele tem que passar quase no meio da rua e é uma ladeira, né? Perigosa, carro em alta velocidade e a gente tem legislações aí referente à calçada que tem que ser cumpridas. Então, endosso o pedido do seu Luiz, falei já pessoalmente com o senhor secretário de obras para que pelo menos o mato no espaço da calçada ali seja podado, né? E a secretaria, setor de fiscalização, notifique aí o proprietário para fazer a calçada do local. Continua em discussão? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Terminado o material do expediente, abro a palavra aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Peço a palavra, presidente. Peço a palavra, vereadora. Eu queria fazer um requerimento verbal a respeito de um requerimento que eu já fiz. Eu queria fazer novamente, que eu pedi a respeito daqueles equipamentos da fisioterapia, os 85 mil que veio para comprar os aparelhos. E me foi informado que foi feita a licitação, mas de aparelhos, de outras coisas que não era para fisioterapia. Então voltou, foi negado. E a resposta que eu recebi foi o seguinte, que os aparelhos e equipamentos que almejamos não são exatamente os mesmos do projeto, pois a critério adotado pelo Estado para liberação estipula algumas coisas e outras não. Aí eu fiquei na dúvida, me informei com o Luiz Fernando, que é o que fez a liberação dessa verba, e ele disse que não é o Estado que decide qual é o aparelho que tem que comprar. Quem decide é o município. Então, eu pediria que realmente fosse gasto na fisioterapia, porque está sem aparelhagem lá, eu sei que está, aquele de choque que todo mundo, a maioria precisa, está quebrado. Então, eu pediria que essa resposta não está correta. Então, não é o Estado que decide, é o município. E nessa outra licitação, pediram ar-condicionado, não é o que eles precisam. Então, eu gostaria que fosse realmente gasto na necessidade da fisioterapia. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento verbal novamente. Okay. Requerimento verbal do vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade. Continua a palavra aos vereadores. As palavras, presidente. Conceda a palavra, vereador Mauro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, aos presentes. Eu só queria ressaltar sobre as coisas que foram feitas na Fonte Pratina. Por exemplo, o campo de futebol que foi prometido em 60 dias. Tem lá os aparelhos de ginástica que estão lá sem condições de uso, está no mato, não tem como o pessoal usar, está lá instalado, está estragando. Tem o problema lá também, lá do tal postinho que ia fazer a toalha. E cada requerimento que a gente faz, eles mandam uma resposta que dali 60 dias faz, não sei que tal mês vai fazer.
Eu só pediria a eles para dar uma resposta eficiente, somente isso. Então não fica mentindo, fala uma coisa eficiente que seria bem melhor. É requerimento, vereador? Não. Requerimento verbal? Requerimento verbal do vereador Mauro, coloco em discussão. Conceda a palavra. Não, palavra, pode. Mas não é uma parte, é uma palavra. Não, só ia falar Pode falar. do Campo da A Fonte. palavra é sua. Pode falar. É que eu conversei com o Luciano semana passada. Eu falei, Luciano, vocês não vão acabar aquele campo? Ele falou, Zito, agora nós não tem gente. Agora que veio dinheiro, nós não tem gente. É brincadeira. É isso que ele falou para mim. Ok, continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco o requerimento verbal do vereador Mauro em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficie-se. Continua a palavra aos vereadores que ainda não fizeram uso. Eu peço a palavra para mim. Você da palavra, seu Luiz. Eu queria fazer Obrigado, meu. Eu queria fazer um requerimento verbal para a Sabesp, né? E também conjunto com a Prefeitura. Eu acho que a gente precisava fazer uma tetanização nos bueiros, né? Tanto da Sabesp e também da Prefeitura, a respeito de baratas e escorpiões, né? Principalmente baratas, que está surgindo muita barata, viu? Inclusive até na minha casa, que é um bairro que tem bastante mato, né? Está aparecendo muita barata mesmo, né? Então, eu queria que eles fizessem uma higienização, né? Uma tetanização, acho que em toda a cidade está precisando. Esse é o meu pedido. Requerimento verbal do vereador. Senhor Luiz, eu coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Você da palavra, José. Tomara que o nobre colega consiga, porque eu já pedi 2 vezes e até agora nunca tem dinheiro, nunca é com eles. Tomara que o nobre vereador tenha sucesso nesse requerimento. Esperamos. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Quer falar? A palavra é sua. Eu queria que a Prefeitura esclarecesse para nós como anda o fundo de Não, providência. peraí, Zito. É outro assunto. A outra assunto. Tá, só vou deliberar o requerimento verbal do vereador Luiz. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. A palavra é sua. Eu queria que a Prefeitura esclarecesse para nós como anda o fundo de providência, porque agora essa notícia, essa semana, essa mulher que saiu da creche lá, que o marido entrou, e parece que ela não tem o dinheiro para aposentadoria, para pagar ela, e do Fundeb. Como anda esse, que pé que está isso aí, se está pagando, se não está pagando, como, se tem jeito de esclarecer para nós isso daí, para a gente ter como responder para eles. Porque o cara chega, você aposentou, eu vou aposentar, e a gente não sabe o que tem aqui atrás. O Cornélio explicou aquela vez, mas explicou, precisava ser mais detalhado por escrito para nós, para a gente ter noção da situação que anda. Requerimento verbal do vereador Zito, coloco em discussão. Eu peço a palavra, senhor. Você da palavra. Zito, parece que amanhã vai ter uma reunião com os professores a respeito disso aí. Até inclusive vou falar com o Rafael, que para a gente poderia participar dessa reunião, né? Eu acho que seria importante, né? Alguns vereadores pudessem ir, né? Vou comunicar com ele, aí depois a gente manda no grupo daqui da Câmara, né? Que alguém pudesse participar dessa reunião, não sei se é de manhã, então para mim agora é tardezinha, né? Eu acho que seria importante, realmente a pessoa está citando umas coisas que não sei, que a gente não tem conhecimento, né? Eu acho que seria muito importante saber por que está acontecendo essa conversa, essa falação, a gente não sabe realmente se está sendo depositado ou não está sendo depositado. Falou que o Samuel não depositou também, que o prefeito também não está, o atual também não está cumprindo, não sei, né? Então é bom que a gente participe para saber, né? Muito bem, seu Luiz, continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra, José. Nos últimos meses, eu não lembro agora quantos meses ficaram para trás do último mandato, mas até nos 4 ou 5 meses finais, existia 7 milhões nessa conta da Prefeitura. 7 milhões aplicado na conta do Fundo Social, do Fundo de Previdência. Existiam 7 milhões. Então, seu Luiz, verifica certinho a possibilidade aí dos vereadores poderem estar presentes para ser questionado, né, o mais breve possível e a gente já ter conhecimento, mas de qualquer forma... Eu falo porque eu sou vice-presidente do sindicato dos servidores.
Eu sou Certo. vice-presidente, então eu falo porque eu estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Tá. Eu não me lembro se foi os 5 últimos meses, os 4 últimos meses que ficou sem pagar do último mandato. Que ele parece que acertou, diz que acertou. Mas existia 7 milhões na conta do fundo. Ok, fica esclarecido aí. Peço a palavra, posso falar? Palavra da senhora. Obrigado. Continuando o que ele está falando, estamos comentando também que nós passamos para a autarquia sem fazer audiência. Quantas audiências nós fizemos aqui? Fala. Essa e a outra legislatura passada, né? Exatamente. A minha passada, nós ficamos 1 ano fazendo. Só que não foi arquivado. E parece que a de vocês também, porque não 2 chegou num ou 3, acordo. ficou quase 3 anos. Né? Isso. E agora, você lembra, né, quando nós entramos, não foi os funcionários que quiseram? Quantas audiências nós fazemos? Então, está saindo umas coisas meio erradas por aí. Então, eu queria só lembrar que foi feita assim, foi para a autarquia por isso. Foi ou não foi? Foi. Né? Foi, quer dizer, sim. se não compareciam todos, porque não queriam, mas foi feita muito, né? É isso Sim, que eu foram queria várias. lembrar. Ficou muito tempo em estudo, né? Foi, muito. Várias muito. audiências, inclusive tem um processo todo aqui na Câmara, acho que é o maior processo que a gente tem. Inclusive o Mas assim, as advogado, pessoas, né? vereadora, acho que é do comum, né? A gente vê aí Não, mas dá a impressão diariamente, que os vereadores todo não mundo fazem nada. expõe, de repente, para ter um pouco de audiência ali nas redes sociais e não busca saber a verdade. Isso já é fato, não vai mudar, né? Mas, graças a Deus, essa casa sempre funcionou perfeitamente dentro das leis, das normas, e assim vai continuar sendo. E o respaldo, né, nada que passa sem estar dentro do rito habitual. Então, é bem lembrado, mas o questionamento deve haver embasado, mas direcionado, né? Porque quando a pessoa busca uma informação, ela procura os caminhos certos, né? Agora, esse tipo de direcionamento não é válido e não merece também tanta, né, Mas credibilidade. eu quis comentar, pelo Tá menos certo. fica Sim, gravado registrado. aqui que nós estamos. Fica registrado, sem Quem dúvida, sabe se vereador. alguém ouve e fale, né? Obrigada. De nada. Continua em discussão? As palavras, senhor. Cedo palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores aqui presentes. Eu não sei se eu estou enganado, mas na administração passada parece que era 11 milhões que estava depositado. 11 milhões Mas parece no que fundo. teve que fazer uns acertos, no fim ficou em 7. Porque ele mandou para essa casa nos últimos meses da sua administração, parece que era 11 milhões e uns quebrados que tinha depositado no fundo dos funcionários. Parece que tinha uns acertos pendentes que eles quitaram com esse dinheiro para tentar livrar o fundo de não mexer mais. Aí ficou 7 milhões. 7 uns quebradinhos, 7 milhões. Mas então foi depositado 11 milhões. Foi. Isso- Me parece que o Samuel ficou devendo 5 ou 6 meses só. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Porque Depositou assim. então é isso que eu queria esclarecer. Obrigado. Continua em discussão. Requerimento verbal do vereador Zito, ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Depois dos autores de requerimentos verbais, por favor, passar à secretaria a redação correta. Continua livre a palavra tratar de assuntos de interesse do município para aqueles vereadores que ainda não fizeram uso. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Zé. Eu queria fazer um requerimento verbal solicitando do Executivo que me responda por que não deu a cesta de Natal dos funcionários ano passado. Faz 2 anos que a Prefeitura não dá a cesta para os funcionários. E eu tenho uma lei aqui que é da época do senhor Jair Valente, 2002. O nosso secretário podia ler para a gente aí? Lei número 1526, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre doação de cestas básicas aos servidores públicos municipais ativos e inativos. Jair Valente Fernandes, prefeito municipal da Estância Mineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Mineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, decretou e sancionou e promulgou
a seguinte lei. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar em nome da Prefeitura cestas básicas de serviços públicos municipais, ativos e inativos. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos retroagidos a 1º de 2002. Artigo 3. Fica revogada a Lei número 1502/1, Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata, aos 26 dias do mês de abril de 2002. Jair Valente Fernandes, Prefeito Municipal. Eu só queria saber se ele vai dar a cesta básica e se não vai dar, por que não vai dar, que faz 2 anos que os funcionários estão sem a cesta básica, não, a cesta de Natal. Cesta de Natal. Faz 2 anos que não tem a cesta de Natal. No final do último mandato e no primeiro ano desse. Certo. A lei, na verdade, ela cita, autoriza, né? Talvez ela não seja tão obrigatória assim, mas é válido o questionamento, coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Eu cisse depois aí o requerimento verbal do vereador. Continua a palavra livre aos vereadores tratar de assuntos de interesse do município. Peço a palavra, senhor. Conceda a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores aqui presentes. Eu queria fazer uma moção de pesar à família da senhora Alzira Aleixo. Moção de pesar, através de requerimento verbal, moção verbal, coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovada por unanimidade. Mais algum vereador? Ricardo? Pois não. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Queria fazer uma moção de pesar também para a família do senhor Antônio Albino, lá do Fundo das Catas. Moção verbal do vereador Ricardo, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Qual que é o nome, Ricardo, do senhor? Antônio Albino. Senhor Antônio Albino, ok. Bom, nada mais havendo... eu consulto... só lembrar aqui, antes de passar a sessão, amanhã a gente tem a sessão solene, né, de homenagem da Semana da Consciência Negra, aqui nesta casa mesmo, legislativa, será às 19 horas, né, estão todos convidados aí. Aproveitar a ocasião para parabenizar os homenageados, assim como os autores dos projetos e todos os vereadores que votaram aí para essas homenagens estarem sendo feitas amanhã na sessão solene. É uma data muito importante que ela realmente precisa sempre lembrada e assuntos dessa ordem sempre debatidos, né? Porque sempre uma discussão que merece atenção e deve ser sempre valorizada. Então fica registrado aí, em primeiro lugar, a data e hora, né? Amanhã às 19 horas aqui, e as congratulações a todos os vereadores e aos homenageados. Outro assunto que eu já vou deixar registrado aqui nesse momento do expediente é a audiência pública referente ao projeto de lei 2618, que está entrando hoje. Próxima sessão ele já é votado em primeira discussão e agendei junto ao senhor Cornélio, contador da prefeitura, para vir na audiência pública. Ela vai ser realizada no dia 4 de dezembro, vai ser uma terça-feira, vai ser às 19 horas, aqui mesmo na Câmara Municipal. Então, a audiência pública sobre a execução orçamentária de 2019 será no dia 4 de dezembro, às 19 horas, com a presença
do senhor Cornélio para fazer a explicação do projeto de lei. Ok? Quero consultar os senhores vereadores se a gente prossiga a ordem do dia ou se querem que haja um intervalo. Podemos prosseguir? Então, continuando os trabalhos, solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta da ordem do dia. Processo 121/18, discussão única, projeto de lei 17/18, de autoria do Executivo, que cria o programa de incentivo à edificação para fins de moradia em imóveis localizados na área urbana do município de Águas da Prata, PRODIF, e da outras providências. Projeto de lei número 17/18, que cria o programa de incentivo à edificação para fins de moradias em imóveis localizados na área urbana do município de Águas da Prata, PROEDIF, e da outras providências. Projeto devidamente protocolado com justificativa, parecer favorável do jurídico e parecer favorável Comissão de Justiça e Redação. Foi apontada pelo nosso procurador uma emenda modificativa para adequação do texto, né? Então eu passo para vocês aqui que a gente vai votar antes a emenda, tá? Emenda 11 de 2018, emenda modificativa. No artigo 2º, as alíneas B e C, as respectivas redações passam a ser as seguintes: B, identificação pessoal através de cópia dos documentos de identificação do requerente. E C, comprovação de posse pelo requerente com intuito definitivo do imóvel sobre o qual se pretende edificar. Eu coloco a emenda em discussão. Peço a palavra, presidente. Cedo a palavra, vereador. Eu gostaria de pedir mais um adiamento para uma ou duas sessões, porque eu acho que quase alguém teve conhecimento desse projeto a fundo, de acordo? Eu não deu tempo de pesquisar, então gostaria de pedir se pudesse fazer o adiamento. A emenda, não vota a emenda agora também. Aí vai votar a emenda sem o adiamento, não é melhor esperar? A gente está votando a emenda. Tá. Então, coloco o pedido da vereadora. Quantas sessões, vereadora? 2 sessões. Uma sessão? 2, né? 2? Não, peraí, 2. Acho que uma tá bom, porque depois a outra já vai ser Exato, dezembro. Tá, vai ter a audiência. Uma sessão dá suficiente para a gente estudar melhor. Tá. Então, requerimento da vereadora de adiamento para uma sessão, eu coloco em discussão. Coloco em votação os que forem favoráveis ao adiamento, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Então, foi aprovado o adiamento por uma sessão do processo 121/18. Lembrando aos senhores vereadores, tá? O projeto está aqui desde o dia 15 de agosto, para a gente poder aí organizar a agenda para vir consultar o nosso procurador, que diariamente está aí, tirar as dúvidas, ler, reler. Pode continuar. Processo 128/18, discussão única, projeto de lei 24/18, que disciplina a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção da obrigação tributária no município de Águas da Prata, prevista no inciso 11 do artigo 156 do Código Tributário Nacional, acrescido pela Lei Complementar Federal número 104, de 10 de janeiro de 2001. Processo 128/18, projeto de lei 24/18, devidamente protocolado, justificativa, pareceres favoráveis. Também nosso jurídico aí indicou uma emenda de natureza modificativa no artigo 6º. Então, vou ler a emenda modificativa 12/18, artigo 6º. A redação passa a ser a seguinte: de acordo com a continuidade, né, artigo 357 do Código Civil, constituída por 3 servidores municipais, sendo 2 da Divisão Municipal de Engenharia, com expertise em Engenharia Civil e Arquitetura, sendo 1 com credenciamento de classe CRES, CREA ou CAL, e 1 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
Essa é uma correção, incluiu aí a necessidade, né, de pelo menos um engenheiro ou arquiteto dessa comissão avaliadora seja credenciado no órgão de classe. Essa é a alteração. A emenda modificativa 1218 eu coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. Cedo a palavra, vereadora. Eu gostaria também de uma sessão, presidente, porque também eu achei meio confuso, mesmo porque eu acho importante que resolva esse problema das inadimplências, mas a gente tem que analisar até que ponto, né, é bom ou é ruim para essas casas que não estão sendo pagas. Então, mais uma sessão eu acho que dá para a gente analisar melhor, se for possível. Ok. Eu coloco o requerimento da vereadora Regina em discussão. Adiamento de uma sessão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi adiado por uma sessão, processo 128/18. Terminado o material da ordem do dia, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Lembrando que o vereador que estiver fazendo uso não poderá ser aparteado. Essa palavra? Cedo palavra, Zito. Eu fui convidado essa semana passada, para colaborar na festa que vai ter na Fonte Pratina, e estou convidando todos vocês para o almoço de domingo na Fonte Pratina. Não sei se vai ter ingresso ainda, porque os 300 ingressos que colocaram à venda parece que já tinha esgotado ontem. Então, a festa começa sexta-feira, vai ser sexta, sábado e domingo. E domingo vamos fazer o almoço para tudo. Então, quem puder ir lá, vamos lá. Vai ser no salão paroquial, né? Vai ser no salão e numa tenda que montaram lá na barraca. Fonte Platina. Então fica registrado o convite do vereador / cozinheiro Zito. Muito bem. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra em explicação pessoal? Peço palavras, senhor. Conceda a palavra, vereador Ângelo. Quero lembrar também aos senhores vereadores, senhores aqui presentes, que dia 25 também vai ter um almoço beneficente ao asilo. São as pessoas que puderem participarem, tá? Para ajudar o asilo. E o asilo tem uma situação meio complicada também. Tá? Então fica aí o convite. Ok. Então fica registrado o convite aí do vereador Ângelo, dia 25, agora, último domingo do mês. O clube da Velha Guarda. É nosso clube agora, né? O antigo Velha Guarda. Que horas, Ângelo? A partir do meio-dia. A partir do meio-dia, almoço beneficente também, em prol do asilo. O senhor cozinheiro também vai ajudar lá? Vamos estar lá. Beleza, parabéns. Então fica registrado o convite, que todos possam comparecer. Parabenizar a maioria, né, todos os vereadores no empenho com as causas do município aí, quase que empenho integral, né, nas entidades. Então, deixar meus parabéns a vocês e então está registrado o convite dessa almoço beneficente. Mais algum vereador queira fazer o uso em explicação pessoal? Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereadora. Seria mais assim, uma tristeza, um desabafo. Eu estou muito triste porque o Alexandre, secretário da Educação, foi mandado embora. E eu achei uma injustiça muito grande, porque ele é uma pessoa digna, uma pessoa honesta. Só por ele não ter concordado com algumas coisas junto com o CRAS, então, já que não houve acordo, ele foi dispensado. Eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer, porque é onde fica o profissionalismo da pessoa, né? Então, eu queria deixar registrado aqui que eu estou muito triste com isso. Com isso, a própria coordenadora também achou muita injustiça, também pediu as contas, vão ficar os dois até dezembro. Então, eu acho que está faltando muito profissionalismo do executivo, muito. Então, eu acho que teria que repensar essas coisas, essas atitudes, né? E fazer a coisa mais certa. Era isso que eu queria deixar registrado. Obrigada. Obrigado, vereadora. Fica registrado, então, a reclamação, né, a indignação da vereadora referente à exoneração do secretário municipal de Educação. Mais algum vereador queira fazer o uso da palavra em explicação pessoal? Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador.
Eu só queria justificar aqui que esse período que eu fiquei fora da prefeitura não foi porque eu quis, eu fui obrigado a ficar fora, porque eu estava num lugar que, infelizmente, eu tinha um empréstimo que eu fiz para comprar um terreno que perdi o terreno. Então, o salário da prefeitura não dava para mim me manter. Então, está aqui, para quem quiser ver, esse é o lerite meu. Em cima dessa risca tem o valor do último mês antes de eu sair de licença. Você quer que passe para todos? Pode ser. Esse é o meu lerite. Então, é o seguinte, comigo a conversa é reta. Como diz o Márcio França, aqui tem palavra. Então, está aí o motivo por que eu não estava na prefeitura, como falaram. E outra coisa que eu fiquei meio chateado, porque aqui nós somos um grupo só, sabe, não tem lado. Eu acho assim, se eu voto assim, é porque eu acho que é assim. Ou se eu voto assado, porque eu acho que é assado. Então, eu não estou do lado da Regina, não estou do lado do Fabinho, ou do lado do Ricardo, não, eu estou do lado que eu acho que eu voto. Sabe, é o lado que eu acho que eu vou votar. O senhor me desculpa, senhor Luiz, eu não falaria isso do senhor, porque eu consideraria muito o senhor, eu considero muito o senhor. O senhor não podia ter falado o que o senhor falou por aí, que eu não sabia para que lado que eu votava. Não, não é assim. Eu voto de acordo com a minha consciência, eu não voto de acordo com o prefeito, não voto de acordo com o amigo. Eu voto assim, se eu achar que é certo, eu vou votar certo. Eu não tenho rabo preso. Mas, peraí, Não, pode deixar ele. Então, já que o seu Luiz foi citado, a palavra é do senhor, seu Luiz. Ô, Zé, eu não entendi. O que foi que eu disse? O senhor disse por aí que eu estava do lado do 6 e depois eu estava do lado da Regina. Eu não estou do lado de ninguém. Não. Agora, esse disse-me disso, não. Eu acho o seguinte... O senhor falou, o senhor não falou com uma pessoa, o senhor sabe para quem o senhor falou. Não, eu só acho que o senhor não podia fazer isso. Por favor. A explicação pessoal, ela é palavra única do vereador que não pode ser aparteado. E depois o outro vereador faz o uso e também não pode ser aparteado. Caso haja uma menção, uma explicação, a gente abre uma exceção, mas não podemos... Sinto muito, os dois vereadores, mas... Não, mas então... Pois é, eu acho o seguinte, você disse que eu disse, né? Agora, muitos falam que eu disse... Não, eu nunca disse isso. Eu acho que você fez uma campanha junto com a gente, né? E depois, simplesmente, você saiu fora, né? Não saiu fora como vereador. Você saiu fora do grupo nosso, né? Eu acho assim, eu acho que foi mais uma coisa particular sua. Não sei, imagino, não sei. Então, mas tudo bem, também é uma coisa particular. Porque se a base salarial sua, que não era adequada, você tinha um crédito, um financiamento lá para pagar, então é uma coisa particular sua. Compreende? Agora, isso se você levou o particular seu para os colegas seus de Câmara, não, isso aí eu acho que você está agindo, na minha opinião, não está correto, Zé. Agora, se eu falei, se você não quis fazer parte do grupo, você faz parte do nosso grupo. Você faz parte. Agora, você ouviu uma particularidade sua. Você tinha o financiamento, eu concordo, você tem que ganhar mais, você tem que resolver seus problemas. Agora, eu percebi que você afastou do grupo, né? Você afastou, mas não que você, eu falei que você, eu falei, não, Zé, eu acho o seguinte, você está pondo um particular seu, junto com uma resposta de uma câmara de votação, não. Eu acho, aqui a maioria acha que eu sou o bambambam do Carlos Henrique. Não sou bambambam não. Porque muitas vezes não é discutido aqui, mas está o Zito aqui, que vai estar acima, que é o bebê, que é o pobre lá dentro, a coisa pega lá dentro. Aqui não é discutido, aqui uma coisa lá dentro pega. Está o Zito não deixa de cima, a coisa pega. Muitas coisas não chegam, mas você me desculpa, se caso eu te fiz alguma coisa que eu te ofereço, eu peço até desculpa para você. Não, senhor Luiz. Porque, na verdade, você não gosta de mim, não gosta de você, você é uma pessoa que estimo muito, tá? O senhor Luiz, só finalizando então, Zé. Só para finalizar, eu considero o senhor demais a conta. E nunca falei mal do senhor. O nobre vereador aqui, sabe, ele acompanhou toda a história. Tanto é que eu trabalhei com ele. O único cara do grupo que esteve, que me estendeu a mão está aqui, ó. Esse cara aqui, tanto que eu dei um favor para ele. Estou mentindo, Zito? Não. Então, o motivo é esse aqui, ó. Eu saí da prefeitura porque o meu salário está aqui, ó. Foi 0,000.
como um trabalhador vive com 000 no lerite. É só por causa disso. Agora, tem uma coisa, o problema é pessoal meu. Sim, claro. Agora, falar que eu estou votando com a Regina, ou que eu estou votando com a Lena, ou com... não, eu estou votando de acordo com a minha consciência. Tem coisa que eu não concordo. E eu não vou votar a favor. Eu não tenho rabo preso, eu não tenho que votar a favor de ninguém. É só isso que eu quero que deixe bem claro. Certo? Eu não tenho rabo preso. Se for bom, eu vou votar a favor. Se for contra, eu vou votar contra. Se for ruim, eu vou votar contra. É só isso. E eu não estou votando de acordo com ninguém. Estou votando de acordo com a minha consciência. Porque amanhã quem paga sou eu. Eu tenho que responder 166 pessoas que votaram em mim. Só isso. A população inteira, na verdade. A gente tem os votos, mas tem que dar explicação. A população inteira. Bom, gente, espero que, né, fora do plenário vocês possam se entender. É importante levantar alguns... Você está se sentindo lesado, ou de repente alguma falácia. É importante, sim. Porém, né, o princípio de tudo é exatamente votar, né, de acordo com a sua própria consciência. Eu já defendi essa sua postura aqui e defendo de todos os vereadores também. Tá? Inclusive, independente de grupo, de formação política, de filiação, acho que o que tem que prevalecer de fato é a consciência, né, de cada vereador perante as matérias que estão sendo votadas. Então, eu torço, como sempre, e trabalho para que todo e qualquer mal entendido entre os nobres colegas aqui, né, representantes do município, a gente possa se entender e botar nossas qualidades aí em favor da cidade neste plenário, ok? Obrigado. Senhor presidente, deixa eu só finalizar. É assim, o senhor Luiz falou que eu afastei do grupo. Quando você afasta de alguma coisa, é porque alguma coisa aconteceu, certo? Então, quem quiser saber, me pergunte que eu respondo. Isso mesmo, Zé. Bem colocado, então fica registrado aí. Algum vereador que ainda não fez uso em explicação pessoal quer usar a palavra? As palavras, presidente. Cedo a palavra, Maurinho. Teve algumas reuniões atrás que o nobre colega, o Ângelo, citou que teria que ter mais reunião entre a gente aqui. E ele foi muito feliz nisso, só que infelizmente o que não há aqui é união. E é triste viver com isso aí. Eu acho que aqui, se fosse mais livre, cada um ter o direito de defender aquilo que pensa, a coisa mudaria melhor. E se discutir aqui e deixar aqui, não vai ofender ninguém. Né? Chegar aqui e falar uma coisa, chega na rua falar outra da gente. Então é complicado. Eu dou os parabéns para o Zé pela atitude dele, pela coragem. Registrada a fala do vereador Maurinho. Continua mais algum vereador que não usou a palavra? Pode, né? Eu também acho. Eu acho que eu também não tenho. Eu saí, apoiei outro candidato, mas não é por isso que o que é bom eu voto. Voto pela cidade, eu voto pelo prefeito, eu voto pelas pessoas, a gente luta. A minha área geralmente não é muito de um lado e de um outro, então o que eu faço praticamente dentro da minha casa, com as pessoas, e são muitas coisas que eu nem exponho aqui, porque uma saúde a gente não se expõe, né? E eu acho também que nós, vereadores, temos que respeitar um ao outro. Se eu voto favorável, o outro não tem como querer vir em cima da gente e querer que vote, ou então reclamar. Então eu acho que cada um, é todo mundo adulto aqui, né? Então é um respeitar o voto do outro e continuar amigo do jeito que a gente sempre foi. Não é verdade? Estamos juntos aqui, vamos embora. Tá Muito bem, Leno. Mais do que adulto, seguir o regimento, né? Basicamente a cartilha do nosso. Então é isso aí. Todos os vereadores fizeram uso da palavra, explicação pessoal. Mais algum? O Ricardo que não fez? Então tá bom. Terminada a explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão. Desejo a todos boa noite. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 26 de novembro de 2018, até o momento às 20 horas, será numa segunda-feira. Bom retorno a todos, uma boa noite.